Oi, gente, tudo bem? Hoje eu preparei para vocês uns textos maravilhosos que vamos falar sobre Natal de Salvação. O Natal que todo mundo comemora, que geralmente a gente fala sobre o nascimento de Jesus, comemora e celebra o nascimento de Jesus, mas dessa vez eu vou falar para vocês para que foi celebrado o nascimento de Jesus. É um nascimento de salvação, é por isso que eu chamei de Natal de Salvação, porque nós vamos descobrir em cada versículo, vamos estudar juntos agora sobre esse Natal de salvação. Você geralmente vê a cruz posta quando é na Páscoa, e é por aí mesmo que a gente vai chegar, porque um completa o momento do outro. Mas vamos lá, vamos seguir aí. Se você tem sua Bíblia, segue. Se não, vê o vídeo certinho, depois você acompanha. Vamos começar, eu já marquei aqui para não perdermos tempo, certo? E hoje eu não vou falar totalmente somente como foi o nascimento de Jesus somente e onde foi, quem foi visitar, não, porque tem outros vídeos que eu já falei sobre isso. Mas eu quero falar realmente a mensagem do porquê do nascimento de Jesus. E a gente vai ver isso desde já em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mas, antes, eu gostaria de frisar uma coisa para vocês. A Bíblia, eu sempre digo e afirmo, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, quando eu digo assim, que tem os exemplos, os homens, Moisés, quando foi dado por Deus, que ele sentiu no coração de escrever, foi colocado diante dele, como já li anteriormente, que nos 10 testamentos, naquela pedra lá que ele quebrou, Deus fez com a escrita de Deus. E assim, Moisés também, né, aprendeu a escrever quando era da época egípcia. E ele, o Espírito de Deus propôs no coração de Moisés escrever, né, deixar os relatos, né? Nós já vimos isso aí também. Então temos essa palavra hoje inspirada porque João, os demais também escreveram, inspirados por Deus a nós. Então, nossos irmãos foram inspirados. Hoje, tem muitas sociedades bíblicas, tem muitas editoras que gostam de colocar na linguagem de hoje. Mas saibamos, gente, que a Bíblia, ela não é minha e ela não é sua. A Bíblia, todos podem ter em mãos, todos podem ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A gente diz é minha porque a Bíblia ela é feita hoje, né, igual os pergaminhos, de um material que eu já falei no início, foi o primeiro vídeo que eu falei, um dos primeiros vídeos, primeiros outros, de papel. Hoje nós chamamos de papel, um papel especial, né, bem fininho, a capa. Hoje está cada vez melhor, capa duradoura. Então, quando a gente adquire um livro, a gente diz é meu, certo? Eu ganhei de presente ou eu comprei. Mas o conteúdo dela, o que contém nela é a palavra de Deus. Então, conforme veio as histórias, as modificações, a gente já sabe que está tudo lá na história, né? Só que a palavra de Deus, ela não modifica, ela é imutável, certo? As traduções modificam um pouco. Vamos entender isso, tá bom? Não fui eu que criei a Bíblia não é minha. A Bíblia é minha, quando eu digo compre uma Bíblia, guarde uma Bíblia, segure uma Bíblia, porque nós temos ela, a palavra de Deus, em mãos. Então podemos dizer que ela é nossa. E você já viu que o que pertence ao pai e à mãe, num dia não ficarão para os filhos? Então, a palavra de Deus ficou para nós. E por isso ela se torna nossa. Mas sobre direitos e deveres, nós temos que cumprir, tá? A palavra de Deus. Mas direitos autorais, gente, por favor, né? Direitos autorais pertencem a Deus. Daremos os créditos sempre a Deus e aos irmãos que escreveram, como o apóstolo Paulo, Mateus, cada um deles que foi escrito Moisés, entendeu? Hoje eles não estão aqui para ver, mas ela é dos milênios. Então vamos lá, vamos continuar. Frisou isso daí? Entendeu isso daí? Então vamos continuar. Vamos ler Isaías capítulo 7, versículo 14. Eu espero que a claridade dê, porque está meio nublado, está meio chuvoso hoje. Versículo 14, diz assim:
Vamos entender por que a gente celebra esse nascimento de Jesus. A promessa de Emanuel é o subtítulo. Manuel quer dizer Deus conosco. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Isso aqui é o profeta Isaías, né? Quando o Senhor falou com Acais, né? Aí disse assim. Então disse Isaías, né? Para ele, né? Então, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E como Acais mesmo disse que não pediria nem poria a prova ao Senhor, né? Aí Deus revelou a Isaías dando essa palavra de sinal para ele, né? Já vimos aí que Isaías, Velho Testamento, já estava falando sobre quem? Maria e Jesus. Vamos lá para Mateus, aqui. Mateus, capítulo 1 e versículo 20 a 25, que é o que nós lemos nos outros vídeos. E vamos terminar de dar uma lidinha agora também, né? Que fala sobre a genealogia de Jesus Cristo. E diz, e o nascimento dele, né? E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, pois que nela se gerou é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. E não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, e pôs o nome de Jesus. Quer dizer, ele a respeitou até ela ter o bebê, né? Gerado pelo Espírito Santo de Deus. E nós já explicamos muito bem a história de Maria e José em outros vídeos aí, tá bom? Então, vamos para a próxima. Aqui já foi confirmada a palavra, já no Novo Testamento, a palavra do profeta Isaías. Vamos para João. Deixa eu ver aqui. João, vamos mais à frente um pouquinho, capítulo 18 e o versículo 37, que diz assim, ele fala, quando estava perante Pilatos, né, já grande, já tinha sofrido um bocado, e perguntou-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Veja a palavra de Jesus, a resposta de Jesus para Pilatos, né? Pilatos perguntou se ele era rei, Jesus era rei, e Jesus, sim, rei, né? Herdando os céus, se fez carne por nós, porque Deus, com o seu imenso amor, usou o seu único filho, Jesus, para morrer numa cruz e ressuscitar, padecer, pagar pelos nossos pecados. Mas por que tudo isso, Dígia? Vamos continuar a leitura e você vai entender. Mas o amor de Deus, através de Jesus, Jesus mesmo sendo único como Deus, ele na sua humildade, se fez padecer realmente como homens, como nós, como carne, para poder vencer a morte, né? E João, capítulo 3, voltando aqui, que diz assim, o 16, vocês já sabem que eu já li outros vídeos, em outro vídeo com vocês conhecem muito, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos tinha programado para vivermos eternamente, não é verdade? Só que, infelizmente, o pecado, já falamos sobre isso em outro vídeo, nos atrapalhou. Ele nos deu uma vida excelente no Jardim do Éden, para Adão e Eva no início. Isso eu falei em outro vídeo sobre o nascimento de Jesus, contando lá da história do início, desde Lúcifer, que é o anjo que caiu. E quando esse anjo caiu, que se chama
Satanás, diabo, hoje, ele tinha o poder de quê? De morte, mas Deus, para tirar esse poder de morte dele, ele teve que enviar o seu Filho Jesus para padecer por nós, para se fazer carne como nós, sofrer as nossas mesmas condições, para que assim nós fôssemos livres e ele pegar as chaves. Então prestem atenção, o nascimento de Jesus só não foi um nascimento fofinho não, porque na época Maria teve que ficar numa manjedoura e hoje muita gente joga criança no lixo, que não tem nem capacidade para ser mãe. Muitas querem ser mãe, outras não podem. E Maria sofreu também, na simplicidade e humildade, ela aceitou, porque ela gostaria, ela queria no momento algo de proteção, mas ela sabia que Deus a protegeria, que Deus protegeria José, Deus protegeria a manjedoura, protegeria onde Jesus estivesse, porque Ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei, sempre será. Mas ele é o nosso rei, ele é um bebê que veio com propósito, ele é um bebê que veio dos céus, no caminho através, como criança, homem feito por nós, como nós, né, feito por Deus, e para nos justificar e nos perdoar e nos livrar dessa escravidão de iniquidades e pecados e transgressões. E vamos continuar em Gálatas para nós vermos mais profundamente esses versículos que eu quero dizer para vocês, porque a Bíblia ela é clara no que diz. E o capítulo 4, versículo 4 e 5 diz assim: nós somos mais, não somos mais escravos, mas somos filhos de Deus, porque Deus mandou o seu Filho Jesus para que nós fôssemos resgatados através dele, ele como cordeiro, né? Já falei sobre ele ser o cordeiro em outros vídeos. E o 4 e 5 diz assim: mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então foi através de Jesus que ele veio como nós, como filhos, como nós, para que nós nos tornássemos irmãos. Porém, ele era do Espírito Santo, filho de Deus. E vamos mais à frente para Hebreus. Eu estou seguindo mais na caridade cai da luz. Hebreus 2, capítulo 2, versículo 14 e o 15 diz assim: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele semelhantemente participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, olha aí o que eu falei, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida e sujeitos à escravidão. E nós fomos libertos, porque Jesus, ao padecer, pelo que padeceu, sofreu e morreu numa cruz, ele pegou as chaves. Aleluia. Ele trancou o inferno, ele pegou a chave da morte e retirou este poder da mão do diabo. E não tinha mais como o diabo fazer nada, porque simplesmente ele é um derrotado. E o nome de Jesus tem poder, e o nome de Jesus, o sangue de Jesus Cristo tem poder para nos perdoar, para nos purificar, para nos tirar de todo pecado e erro e transgressão, como nós já falamos aqui no vídeo anterior. Hebreus 2, 14 e 15. Se você quiser se aprofundar, leia mais o livro de Hebreus, capítulo 2. E vamos seguindo mais à frente, para nós já terminarmos esse vídeo, que eu quero falar que você tem um Natal de salvação. O Natal não é simplesmente só que fofinho, nasceu um bebê fofinho, que ele é o bebê, ele é o Salvador, ele é Jesus, o Rei. E o capítulo 20, que já está aqui, versículo 11 ao 15, diz assim: e para que esse bebê tão fofinho cresceu, nasceu, mas padeceu e de adulto ele morreu por nós, nos salvando para que hoje tivermos libertação, mas todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse será salvo, você e a sua casa.
e não fará parte do anticristo, eu sempre falo e repito, aquele que não fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esse faz parte do anticristo. E para que Jesus veio? Para que o Natal existe? Para nós lembrarmos da salvação através desse bebê que nasceu através de Maria, permitido por Deus, escolhido por Deus, Maria, para gerar do Espírito Santo, que veio, ele padeceu como cordeiro, porque antigamente os holocaustos era com cordeiro, ele foi o cordeiro no Novo Testamento. Por isso, o nosso Natal de salvação é esse aqui. E o Natal de salvação, você queira também esse bebê no coração, bebê Jesus, que hoje é rei. E o juízo final diz assim, é o subtítulo. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, essa é a missão que nós vamos ter ainda através de Jesus no grande dia de juízo final, né? Ele já como Deus Pai, Filho e Espírito Santo, um só, nos julgarão pelas nossas obras, que estão escritas todas nos livros da vida, estão todos escritos. E se seu nome estiver também escrito no livro da vida, como aqui diz, estará salvo, porque aquele que crê em Jesus, seu nome é escrito. Aquele que crê e que aceita Jesus como o único Senhor e Salvador, não apenas como o bebê rei que nasceu, mas o bebê rei que nasceu, Jesus, e que é da salvação, o bebê da salvação, Natal de Jesus, Natal de salvação, é o nosso Natal. Para o grande dia do juízo, seu nome constará lá. Aquele que não constar, o nome que não constar no livro, não será salvo, será jogado no lago, porque existe a morte. Todos passarão pela morte, a não ser aqueles que quando chegar o tempo do arrebatamento serão arrebatados, como eu já falei aqui. Mas aqueles que até o arrebatamento acontecer, morrer, é a primeira morte essa. Queira só passar pela primeira morte, a morte terrena. Não queira passar pela morte espiritual, porque a pior está por vir. Porque se seu nome não estiver no livro da vida, eu vou até repetir. Aqui o 15. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Que teu nome esteja, queira que teu nome esteja escrito no livro da vida. É aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que crê em Jesus como Filho de Deus Altíssimo. E o seu nome é escrito no livro da vida. Foi lançado no lago de fogo. Esse livro já existia. Moisés, quando falou uma vez com Deus, no Velho Testamento, com Deus, ele foi considerado salvador do povo na época. Nós já fizemos um vídeo falando sobre mais detalhes sobre isso. E ele, por amor ao povo misericórdia, ele pediu a Deus, Senhor, tira, eu falando as palavras de hoje, que riscasse o nome dele, tirasse ele, dele por amor ao povo. E Deus se compadeceu e disse que não faria, mas perdoaria o povo, daria mais uma chance. E nós temos essa chance hoje através de Jesus, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida. E você diz, mas já pode perder o nome? Pode. Cuidado. Tem coisa muito séria que faz perder. Tem uma seríssima que eu não gosto nem de falar. Já ouvi dizer, falar piadinha do nome de Deus e Jesus é perdoado, mas contra o Espírito Santo não. Não fale. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor, Filho de Deus.
Mas se você não confessar, também não entrará seu nome no livro. E aquelas pessoas que se suicidam também perderão a salvação. Então tem coisas sérias, gente. Esse é um Natal sério que eu estou falando. É um Natal de tempos sérios. Todo tempo é sério, mas está cada vez mais pior, porque está se cumprindo o que a palavra de Deus, a Bíblia conta. Que a ciência multiplicará, que as coisas ruins se multiplicarão, que o pecado, a transgressão, a promiscuidade se multiplicarão, amor de pai, mãe, irmão e tudo esfriará, porque a gente passa. Como a gente passa a dificuldade, passamos sim. Eu passo na minha, você não vai passar na sua. Não é toda a família que é 100% feliz, não. Sempre há alguma coisa. E a gente pede misericórdia a Deus para a gente voltar atrás, para não deixar inflamar. Mas passamos, sim. Mas o ideal, gente, é como eu falei no vídeo, perdoar. Esfria a cabeça, te afasta, dá um tempo de algumas coisas, depois volta, para que não haja briga. Porque é difícil, eu digo que é difícil. Principalmente quem já são adultos, quem tem ainda seus pais, é uma maravilha. Mas que é difícil para eles verem também. E para nós encerrarmos, eu quero ler o 20, o 21, o capítulo 21 aqui já aberto, de Apocalipse, e o versículo 27, que diz: E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha aí o que eu falei, no livro da vida do Cordeiro. Gente, não entrará coisa alguma impura, nem o que pratica abominação, pecados ou mentira, se você não se arrepender. Mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então nós temos chance, você tem chance hoje, né? Você tem chance hoje de olhar para a cruz, do sofrimento que houve naquela cruz, e dizer: Senhor Jesus, que tu padeceste naquela cruz e ressuscitaste após 3 dias. Me dá, eu te quero como meu Salvador. Eu quero a tua salvação. Porque ele nasceu para nos trazer salvação. Jesus nasceu, não foi para trazer bola de Natal. Nem o presente que ele nos trouxe foi a vida dele. A salvação através da vida dele. Morrendo na cruz e ressuscitando depois. Para nós sermos livres da escravidão, como lemos aqui em cada versículo que eu apresentei para você hoje. Então, nosso Natal é um Natal de salvação. Não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder. Se ligue, se toque, abre o coração e confesse que Jesus Cristo, ele, quando eu de bebê já, o rei Herodes já queria o que fazer com os magos? Volte aqui para nos dizer onde estava, para querer o que? Ir lá matar, porque ele sabia da profecia de Isaías, que o rei verdadeiro viria. E ele já estava temendo, porque ele dizia, eu sou o rei. Mas o nosso rei é o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu findo, né, esse versículo, terminando o 22 com o 20, que diz assim: Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Então aqui nós findamos esse vídeo hoje falando da bênção que estamos aguardando. E aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, que fala dessas boas novas, está anunciando, como aqui diz, que cedo ele vem, né? Sem mais demora. Então, abre o coração para Jesus. Já é um vídeo que eu já posto falando sobre o nascimento de Jesus, sobre para que ele veio. É um vídeo forte, com palavras fortes, mas que dá para todo mundo entender, de criança a adulto. Acompanha o vídeo, convida as pessoas e Deus os abençoe. Deus os abençoe. Eu desejo que tenham um Natal de paz, um Natal de salvação, um Natal diferente este ano. Reúna você e sua família, ou vá para a igreja, confraternize com os irmãos, escute a palavra do Senhor. E não só fique nos vídeos não, né? Vá em busca
desse Salvador, do nosso Rei, certo? Deus os abençoe. Até o próximo vídeo. Beijinho. Convida mais um para o canal para acompanhar essa maravilha que é ter um Natal de salvação. Amém? Beijinho.